Vamos entender essa história. O Josias até escreveu a respeito disso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, deve se reunir nos próximos dias com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. A agenda para esta semana, justamente com o objetivo de tentar resolver a situação aí entre STF e Polícia Federal. O Josias até escreveu lá: Lula manda apagar fogo que arde entre a Polícia Federal e Mendonça. Será que vai ser possível apagar esse incêndio, Josias? O Lula está tentando, né, Fabiola? Porque ele se deu conta de que numa disputa eleitoral tão acirrada como essa de 2026, tudo o que se vê, se sente, se respira, conspira. Então tem um vazamento aí em conta-gotas dos detalhes da investigação sobre o filho dele, o Lulinha. E isso tudo intriga ali os operadores do comitê do Lula. Ontem o próprio Lula, na sabatina, ele disse que a Polícia Federal está vazando dados sigilosos do inquérito. O André Mendonça mandou investigar esse vazamento. Há um pedido de investigação também feito pelo ministro Flávio Dino, e não há ainda comprovação de que o vazamento está localizado na Polícia Federal. O Ministério Público também acompanha esses inquéritos, os dados são enviados para o Supremo. Por que está na Polícia Federal? É preciso aguardar a conclusão, né? E os operadores do Lula e ele próprio avaliaram que essas desavenças entre a Polícia Federal e o gabinete do André Mendonça deram origem a uma usina de maquinações. E aí o Lula decidiu agir, porque à medida que vai se aproximando o dia da eleição, ao presidente não convém ficar alimentando problemas, né? Então ele mandou, de fato, o chefe da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, se entender com o André Mendonça. O delegado acusa o magistrado de se intrometer no trabalho dos investigadores. O André Mendonça, por sua vez, suspeita que o Andrei Rodrigues esteja criando embaraços para o avanço das investigações, sobretudo as que são relacionadas com o filho do presidente da República. Então, o Lula pediu para o chefe da PF procurar o ministro, se entender com ele, e está marcado o encontro. E o Lula é um personagem instintivo, Fabiola, e o instinto é o olfato do risco. E ele parece que intui que, se ficar combatendo fogo com mais fogo, tudo acaba resultando em cinzas, né? Então, a ele não convém alimentar essa desavença entre a polícia e um ministro que chegou ao Supremo indicado pelo Bolsonaro, e aí mandou apagar esse fogo, e acho que vão resolver. A suspeita de parte a parte ela é muito intensa, mas é preciso considerar que, presumivelmente, a delinquência não está nem no gabinete do André Mendonça, nem no gabinete do chefe da Polícia Federal. Então é preciso que acabe com essas picuinhas para que o objetivo final seja alcançado, que é cercar os malfeitores e levá-los a julgamento, né? Será possível encontrar esse ponto de equilíbrio aí, Patrícia? Porque é curioso a gente ouvir, por exemplo, a própria análise da defesa do Lulinha, que acha que há uma interferência, uma perseguição por parte da Polícia Federal. Há alguns que acham que André Mendonça prioriza algumas coisas, ele quer controlar, ele quer ter primeiro as informações. Como essa reunião entre as duas pontas vai chegar a uma situação de paz e de esclarecimento para esse caso? Eu acho que tem uma outra coisa também, Fabíola, que vai acontecer. Eu até queria ouvir vocês, ouvir o Josias, que é esse pedido da defesa da pessoa, da produtora da Dark Horse, para tirar a investigação que tem, né? Se tem essas duas investigações, uma que está ali no STF e outra que está em São Paulo. Vocês me corrijam se eu estiver errando alguma coisa aqui. E essa de São Paulo, Flávio Dino, inclusive, mandou tirar o sigilo, etc. Então, assim, foi ali comemorado na campanha do Lula como, então alguma das investigações vai andar. Agora, a defesa da chefe, da dona da produtora, né, que teria feito o filme, ou fez o filme, mas ainda não prestou contas, o Dark Horse, pediu para esse caso também ir para o André Mendonça, também ir para o STF. Se o André Mendonça topa isso,
Eu acho que é mais não é uma declaração de guerra, mas isso aumenta ainda mais a temperatura aí, governo versus André Mendonça. Não sei o que vocês acham. O que você acha, professor Couto? Eu concordo, eu acho que é isso mesmo, né? E seria, vamos dizer assim, quase que uma confissão de parcialidade, né? Porque, afinal de contas, já existe toda essa suspeita sobre aí a condução do André Mendonça em relação aos casos sob a sua jurisdição, né? Tanto o Dark Horse, né? Porque no caso do Master, isso chega nele, né, por conta do Master ser um caso sob a sua jurisdição, e também agora no caso relacionado ao Lulinha, né, ao INSS, que acaba chegando na Luxinger, enfim, toda essa história. Se quando você tem um inquérito que corre em outra seara, dizendo respeito a uma pessoa que é comum ao caso da Horse, que é essa produtora, mas que tem a ver com os problemas que ocorreram aqui em São Paulo, inclusive a forma como se deu a negociação da Prefeitura de São Paulo com a produtora, naquela coisa dos pontos de internet. Se isso aí sobe, né, para o Supremo Tribunal Federal, falei, qual é a razão? O caso não envolve ninguém com foro especial no Supremo. É uma situação que ocorre em São Paulo. Então, até o lugar onde o problema acontece é outro. Não é uma coisa que ocorre em Brasília ou que fizesse sentido ir para lá. Então, eu realmente não consigo entender o que justificaria isso. Agora, claro que quando se faz esse pedido, de alguma maneira se sinaliza que percebe ter ali, muito provavelmente, uma corte mais favorável, né? Porque senão não se pediria esse tipo de subida, se preferiria ficar com o caso andando aqui em São Paulo. Então, tudo isso chama muita atenção. Professor Mairovitch, até como juiz aposentado, como é que deve ser essa relação entre o Supremo Tribunal Federal e Polícia Federal? Eles têm que ter algum acordo? Não tem que ter um acordo? Eles têm que conversar? Eles não têm que conversar? Como é que o senhor está vendo justamente esse incêndio que Lula pede para ser apagado? Olha, a gente tem que prestar atenção numa coisa. O inquérito policial tem um presidente, que é um delegado, e que é independente do diretor da Polícia Federal. Ele não deve satisfações sobre apurações ao diretor-geral da Polícia Federal. E esse delegado atua, e isso está na lei, com todas as letras, ele com uma função auxiliar de polícia judiciária. O que isso quer dizer? Essa polícia judiciária é um órgão auxiliar da Justiça e do Ministério Público. Está aí. Então, o que tem que ver o diretor-geral e tentar apagar um incêndio e lá se intrometer de uma coisa que não tem nenhuma relação com a atividade dele de polícia judiciária? Não é ele que está atuando como polícia judiciária, mas sim os delegados que presidem as apurações. Então, isso juridicamente não tem nada a ver, mas politicamente se vai tentar aí o diretor falar o quê? Porque o André Mendonça também não gosta desse diretor, se tentar alguma solução, mas aí nós estamos no campo político e não no campo técnico jurídico. Bom, falando... E agora só botando a colher no que foi dito até há pouco, com relação aos casos, veja, a lei é muito clara, só se pode juntar, só se pode avocar um inquérito lá de baixo para cima, quando existe conexão ou continência. E qual é a conexão que existe com relação a Flávio e a Lulinha, Dark Horse e tráfico de influência? É zero. O que fez com muita habilidade o Flávio Dino? Ele está cuidando do problema das emendas parlamentares. Aí ele tem notícias sobre realização de quê? De investigações, de inquérito em São Paulo. Aí ele requisita isso porque, evidentemente, é necessário para o mosaico que ele está estabelecendo. Ora, se aí existe algum elemento a mostrar que emendas foram desviadas para essa produtora, e em São Paulo ela atuou na prefeitura, botando internet, etc. Mas se o Flávio Dino verificar algum elemento, vai mandar para o juiz natural, que não é ele, porque ele só cuida das emendas.
Então, a necessidade do quê? O Flávio Dino ter a posse disso que ele requisitou e habilmente a Polícia Federal é que solicitou e ele certamente, corretamente atendeu. Mas, resumindo, se a gente pegar um caso com o outro, não há por que juntar, porque não tem nem conexão e nem continência.